A gente sabe que, felizmente, a medicina vem evoluindo numa velocidade fantástica. Isso só traz benefícios para a humanidade. Tem uma técnica novíssima aí, que é o Rezum, né? Queria que o senhor falasse sobre os benefícios. Existem pacientes que são mais indicados para esse tipo de técnica. Por favor. Bom, é exatamente isso, né? Acho que a urologia é uma das áreas da medicina que mais evolui do ponto de vista tecnológico, né? Há mais de 100 anos é assim, a urologia na vanguarda do desenvolvimento da técnica e de novas cirurgias. O Rezum não é diferente. O Rezum talvez seja a terceira geração de utilização de vapor de água para tratar a próstata. Qual é o conceito que vem do Rezum? Trazer uma cirurgia com pouco trauma para o paciente. Então, como é que ela é feita? Eu tenho até um vídeo aqui que a gente pode ver. É uma cirurgia que é realizada através da uretra. Então, é introduzido um aparelho através da uretra. Então, a gente está vendo aí, ó. E aí ela vai ter algumas agulhas. Essas agulhas vão lançar vapor de água, normalmente a 70 graus. Cada agulhada dessa, entre aspas, que o paciente tem, dura mais ou menos 9 segundos. Então, esse vapor de água, ele vai entrar, ele vai dar normalmente, são utilizados de 4 a 6 agulhadas, jogando esse vapor de água, e com isso provoca uma necrose do tecido da hiperplasia prostática benigna. E com isso, como a gente consegue ver, a próstata vai diminuindo de tamanho e a compressão que a hiperplasia faz no canal da urina, ela diminui. Então, o primeiro grande benefício é uma cirurgia muito rápida. Normalmente dura menos do que 10 minutos. Você pode fazer essa cirurgia com uma sedação, como se fosse uma anestesia para endoscopia, para colonoscopia. Uma sedação simples, pode fazer muitas vezes em ambiente ambulatorial, no consultório, se tiver uma estrutura dentro do consultório. Aqui no Brasil a gente não tem muitas estruturas de consultórios que possam fazer cirurgia. Nos Estados Unidos isso é muito feito. No Brasil a gente utiliza muito o ambiente hospitalar, o centro cirúrgico. Mas é uma cirurgia que é realizada e o paciente vai para casa no mesmo dia, rapidamente. Então, qual é o grande benefício? É uma cirurgia que, como não remove tecido, é uma cirurgia que consegue preservar a ejaculação do paciente em quase 95% dos casos. Então, essa cirurgia ela é principalmente utilizada para pacientes jovens que ainda querem manter a sua paternidade. Porque fazer uma cirurgia de remoção de tecido, ele pode piorar a questão ejaculatória. Então, paciente jovem que quer manter a sua ejaculação para ter filho, principalmente, então é uma técnica muito indicada. Pacientes que têm próstatas excessivamente grandes não são indicados. Pacientes que têm muitos sintomas urinários, muita dificuldade de urinar, toma remédio por muito tempo, já tem uma bexiga mais doente, está muito tempo urinando mal, já não são pacientes muito bons candidatos para fazer a cirurgia de Rezum. Qual é o benefício? Uma cirurgia rápida, pouco risco cirúrgico, somente uma sedação, vai para casa no mesmo dia. Porém, é um paciente que vai ter que ficar com um tempo mais longo de sonda, no mínimo 5 a 7 dias de sonda. Alguns pacientes que já são sondados, eles têm que ficar um período mais longo de sonda, às vezes 10, 15, 20 dias sondados. É uma cirurgia que pode eventualmente ter muito poucas complicações, mas pode ter um pouco de ardência pós-operatória quando tira a sonda. Ele pode não melhorar inicialmente muitos sintomas dele, porque na medida que esse vapor de água ali entra no tecido, ele provoca, além da necrose, um edema. Então, na fase inicial, os pacientes podem não urinar tão bem como estava urinando antes. Mas depois que passa o efeito dessa reação tecidual, aí os pacientes se beneficiam. Então, por que ela está crescendo muito? É de fácil aprendizado, uma cirurgia ambulatorial, uma cirurgia que você opera e o paciente vai para casa no mesmo dia e, principalmente, você consegue manter a ejaculação. E os candidatos ideais são os pacientes que ainda querem ter filhos, pacientes mais jovens e até pacientes mais idosos que ainda estão casados com uma esposa mais jovem, que quer ter filho. Essa é uma grande técnica. E esse era um gap que a gente tinha, porque a gente não existia um tratamento ideal para esse tipo de paciente. Paciente que tinha sintomas urinários, estava urinando com dificuldade, que não podiam tomar remédio, porque tem efeito colateral dos remédios.
e precisavam tratar a próstata, a gente tinha que oferecer uma cirurgia mais definitiva, só que tinha o risco de alterar a ejaculação. Então, o rezo ele vem exatamente para preencher essa lacuna de pacientes que têm sintomas, não têm a próstata muito aumentada e querem manter a sua paternidade. Então, com isso, você consegue oferecer uma técnica que é pouco invasiva, extremamente moderna, com poucos efeitos colaterais para o paciente e mantém essa função ejaculatória que ele vai poder ter filho sem nenhuma dificuldade.